Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita, Nosso Lar, Casa André Luiz. Esta casa de amor, de caridade, que a todos recebem de braços abertos. Esta casa que desde as primeiras horas da manhã já foi preparada pelos benfeitores queridos, que a todos atendem e abraçam, identificando as necessidades de cada um e direcionando o tratamento adequado. E assim, já sintonizados com o plano maior, fechemos os nossos olhos para nos dirigirmos a Jesus, nosso Mestre, dizendo: Mestre Jesus, abençoe-nos nesta manhã, tranquilizando a nossa mente e serenando o nosso coração, promovendo o nosso equilíbrio mental e espiritual, de maneira a nos ligarmos com o plano maior e absorvermos melhor todas as lições que nos serão transmitidas neste dia por meio do nosso palestrante. Que nós possamos estar receptivos às emanações do alto e também as informações que nos serão transmitidas. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade de trabalho e tratamento, nós pedimos licença para darmos por iniciados os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de nossa palestra hoje será Deus, do Livro dos Espíritos, questões 1 a 16. A palestra será ministrada pelo nosso companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja feliz em sua explanação. Obrigado. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina essa que nos fortalece, nos consola e nos dá a força necessária para nós superarmos os reveses que às vezes a vida nos impõe. E como o nosso companheiro já nos adiantou, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Deus. Deus existe? Alguém tem como provar a existência de Deus? Muitos cientistas acreditam em Deus, mas não afirmam que ele existe, porque a ciência tem que provar, uma teoria tem que ser provada materialmente. E não tem como provar Deus materialmente, né? Então isso gera muitas dúvidas nas pessoas. Quando nós falamos em Deus, algumas pessoas atribuem isso a uma educação que nós recebemos já desde criança, e todos nós acreditamos que existe esse ser superior. E os Espíritos vêm nos dizer, se fosse assim, como é que os seres primitivos acreditariam num ser, se eles não foram educados a acreditar nesse ser? E todos os seres da criação, seres primitivos também, acreditam que existe um ser superior, ou seja, que existe um Deus que criou tudo e que controla tudo que se passa no universo, vamos dizer assim. E nós, lendo os evangelhos, lendo as escrituras, nós vemos ali que Deus está em todas as partes, em todos os locais, ele vê tudo o que nós fazemos, sente o que nós fazemos. E nós ficamos naquela dúvida, como é que pode um ser estar em todos os locais ao mesmo tempo, principalmente no universo, onde nós vemos vários planetas, sabemos que existem muitos mundos e cada mundo desses existem milhares de habitantes, seres encarnados, seres inteligentes. Como é que Deus consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? Então os Espíritos devem nos mostrar, nós temos sim uma analogia que pode nos mostrar que Deus existe. Vamos observar o nosso corpo físico, nós, encarnados. O nosso corpo seria um universo em miniatura, porque se nós analisarmos, existem bilhões de células vivas no nosso organismo, cada uma com a sua função, cada uma fazendo algo diferente. Então existem as células, existem várias situações onde essas células estão trabalhando para manter o corpo. Então existem as células boas, as células más, vamos dizer assim, que criam as doenças, as enfermidades, e existem as células que combatem as células más. Todos eles vivos, e essas células estão diariamente, muitas delas morrendo e muitas delas nascendo.
E nós, espíritos ligados a esse corpo, sabemos tudo o que acontece no nosso corpo. Nós não estamos dentro do corpo, nós estamos ligados a esse corpo. Então, tudo o que acontece no nosso corpo, nós sentimos o reflexo disso. Então, se nós sentimos um problema no dedo do pé, nós sabemos que temos um problema ali. E já tem células trabalhando, que se for um problema físico, uma enfermidade, por exemplo, tem células doentes ali naquele momento e tem células trabalhando para a cura daquelas células que estão doentes, para manter aquele órgão sadio. Então, todos os órgãos têm as suas funções e nós, qualquer diferencinha que aconteça em um dos nossos órgãos ou no nosso organismo num todo, nós, como espírito, nós percebemos. Então, nós, para o corpo, nós seríamos Deus. E o corpo seria um universo com milhares, milhões de criaturas vivas ali naquele universo que seria o nosso corpo. Olhando por esse ângulo, nós vamos entender quando os Espíritos dizem Jesus está em todos os locais, ele vê, ele sente tudo o que nós fazemos. Seria como se o universo fosse um corpo em tamanho maior, é uma analogia, tá? E Deus fosse um espírito ligado a esse corpo, sentindo tudo o que se passa. Então nós já começamos a olhar de uma forma diferente o Deus que nós conhecemos, porque realmente gera dúvida. Né? E Santo Agostinho disse, se alguém perguntar para mim o que é Deus, eu não sei o que é Deus. Mas se ninguém perguntar, eu sei. Por quê? Porque Deus é um sentimento íntimo nosso. Qualquer um dos senhores da senhora, se perguntar para os senhores o que é Deus, não saberão me responder. Mas todos nós sentimos Deus dentro de nós. Nós sabemos que esse ser existe, sabemos que esse ser nos criou para a perfeição e que esse ser nos criou para a felicidade. Mas também devido às necessidades de épocas, esse Deus foi tomar a conotação de um Deus mau, de um Deus vingativo, de um Deus rancoroso, de um Deus que nos castiga. Houve-se uma necessidade de criar-se esse Deus vingativo, principalmente quando Moisés trouxe as Escrituras. Por quê? Porque aquele povo daquela época era um povo muito primitivo, recém-saído do cativeiro. Até então eles tinham sido escravos, não tinham noção de viver em sociedade. E para conter esse povo, para conter os ânimos desse povo, havia a necessidade de uma lei muito poderosa onde eles respeitassem. E qual era a lei que eles respeitariam? As leis de Deus, porque eles acreditavam em Deus e tinham essa convicção, sabiam que esse Deus existia. Então Moisés criou aquele Deus vingativo, aquele Deus rancoroso, aquele Deus que castiga. E veio Jesus nos mostrar que não, que Deus é todo amor, ele nos cria por amor. Deus nos criou não para ver-nos sofrer e nos castigar quando nós fazemos algumas coisas erradas. Então, nos criou para que nós pudéssemos, através do nosso esforço, ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade de escolha para nós trabalharmos a nossa evolução e encontrarmos a paz e encontrarmos a felicidade. Só que nós incorremos em erros e Deus tem as suas leis, por isso que ele não nos castiga. As leis dele é imutável, é para todos, a todos os momentos, em toda a época da humanidade, as leis não mudam. Então, se nós, de certa forma, agredirmos as leis de Deus, nós sofreremos as consequências, não porque ele está impondo, mas porque a nossa consciência vai cobrar isso de nós. Temos que reparar esse erro que nós cometemos e temos que mudar as nossas atitudes. Daí é que vem a dor, daí é que vem o sofrimento. Porque às vezes nós vemos pessoas se queixando, poxa, eu sou religioso, eu confio, eu tenho uma fé tremenda em Deus, mas eu rezo e não acontece nada. Eu tenho uma enfermidade, eu rezo, mas eu não saro. Tenho um problema financeiro, eu rezo para arrumar um emprego e eu não consigo arrumar um emprego. Eu tenho dificuldade com a pessoa que está perto de mim, eu rezo para ela sumir, para ficar longe de mim e ela está cada vez mais perto. Que Deus é esse que não me ajuda nunca? Nós questionamos isso. Aí os Espíritos vêm nos explicar. Deus está nos dando condições. Então ele nos cria, ele nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio o que é? Nós podemos decidir o que nós queremos para nós, o que nós vamos realmente fazer da nossa existência. Porque se Deus nos criasse e determinasse, você vai ser eternamente assim, nós seríamos um boneco, nós não teríamos livre-arbítrio, nós não teríamos liberdade para agir da forma que nós queremos. Não, ele nos criou, nos deu a liberdade para nós escolhermos o momento em que nós queremos fazer as coisas. Só que existem as leis divinas que nós não podemos, de certa forma, agredir essas leis. E quando nós agredimos essas leis, nós temos que consertá-las. Aí as coisas começam a mudar, porque aí nós vamos perceber que não é Deus que está nos castigando,
Somos nós que estamos, de certa forma, sofrendo consequências dos nossos atos momentaneamente, até nós percebermos que precisamos mudar as nossas atitudes. E para mudar essas atitudes, às vezes nós sofremos. Por quê? Porque nós temos que, de certa forma, lutarmos conosco mesmo. E nós somos os nossos maiores inimigos. As nossas tendências que nós trazemos, que nós adquirimos, são o que nos prejudica, o que nos traz dificuldades de agirmos de acordo com as leis divinas. Porque nós nos apegamos muito às coisas materiais e nos esquecemos que somos espíritos. E quando nós chegamos no mundo espiritual e percebemos que estamos fazendo coisas erradas, nós pedimos, nós planejamos uma existência onde nós vamos, de certa forma, estar reparando aquele mal que nós cometemos, aquele erro que nós causamos, ou ao nosso próximo, ou a nós mesmos, devido a alguns avisos que nós adquirimos. E reencarnamos com esse propósito. Só que temos o hábito, temos a tendência, e se torna difícil para nós lutarmos contra aquilo que nós queremos fazer. É difícil nós lutarmos contra aquilo que nós achamos que é a nossa personalidade. Vamos dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que aquela pessoa, aquele machão, aquele que bateu, levou, não leva desaforo para casa, acha que tem sim que defender a sua honra. Aí vem Jesus e diz, se alguém te bater numa face, ofereça outra. O que esse homem vai pensar? Covardia, eu não vou fazer isso, eu não vou me humilhar perante o outro, porque ele acha que aquilo é o correto. Então, essas situações todas servem de quê? De aprendizado para nós. Então, já viemos nessa situação, tá? Já viemos nessa situação onde nós não levávamos desaforo para casa de forma alguma. E criávamos grandes conflitos. Aí chegávamos no mundo espiritual, percebemos, poxa vida, por que eu fui reagir? Se eu ficasse quieto, não teria arrumado uma confusão tão grande e não teria criado tantos problemas para mim mesmo. E eu preciso, de certa forma, vencer isso em mim. Eu vou reencarnar, mas a tendência está em mim. Então eu tenho que lutar contra essa tendência, por isso que nós sofremos. Nós queremos, às vezes, reagir, mas lá no nosso inconsciente algo diz, não reaja que é pior. Aí vai vir aquele pensamento orgulhoso, mas se eu não reagir vão me chamar de covarde. Olha, eu só estou dando um exemplo bem grosseiro para a gente entender. Em todas as situações da nossa vida, nós pensamos assim. Todas elas, porque se nós pararmos para avaliar, toda decisão que nós vamos tomar, a primeira decisão, os Espíritos falam, a primeira decisão é a correta. Normalmente a primeira decisão não é de revidar, não é de fazer coisa. Depois vem a dúvida. Será que eu vou agir correto? Ou às vezes a primeira decisão também não é tão correta assim, porque nós somos meio aquelas pessoas bélicas, qualquer coisa nós queremos brigar. Aí vem aquele pensamento, não faz isso também. Então, isso tudo por quê? É o nosso inconsciente nos alertando que precisamos de agir de forma diferente para nos libertarmos daquela tendência, por exemplo, daquele hábito, ou o amigo espiritual também nos mostrando, isso não é correto, você vai se machucar. Aí vai de encontro aos nossos interesses. E aí é que nós sofremos. Falando em relacionamento, pode ser uma série de situações, como uma situação também de enfermidade, onde nós vemos pessoas enfermas muito revoltadas, não aceitando isso, achando que Deus está castigando por algum motivo e ele é inocente porque ele não deve nada. Não acontece isso com muita gente? Conosco, principalmente, quando nós queremos sair de uma situação, fazemos tudo que precisa ser feito e não muda nada daquilo. A primeira coisa, Deus, vai olhar por mim? Deus não está olhando por mim? Nós não pedimos ajuda e entendemos que essa ajuda é espiritual, nós queremos a ajuda material. Então, quando nós começamos a entender Deus, nós vamos verificar que Ele está nos dando tudo o que nós precisamos para a nossa felicidade, para o nosso progresso espiritual. Então, Ele não está nos castigando, Ele não está, de certa forma, bravo conosco porque nós erramos. Então, os Espíritos falam, nós temos o hábito de quando nós fazemos algumas coisas erradas, aí, percebi que errei, meu Deus, me perdoe. Eu peço perdão para Deus, mas não peço perdão para aquele que eu prejudiquei. Quantas vezes é assim? Me perdoa, meu Deus. Mas nós não precisamos pedir perdão para Deus, porque nós não ofendemos Deus. Ele é um ser supremo, inteligência suprema. Então, ele está muito acima de nós, ele não é como nós. Então, ele não nos castiga, ele não fica com raiva pelo fato de nós termos agido de forma equivocada. Ele nos dá a sua lei. Qual é o que a lei nos propõe nesse momento? Se eu agredi o meu companheiro, percebi isso, reparar o erro com esse companheiro. Primeiramente, olha, me perdoa, eu errei.
voltar a me relacionar com essa criatura e reparar o erro que eu cometi a ele. Aí eu estarei reparando. Mas só que isso dói. O meu orgulho não aceita isso muitas vezes. Então nós fazemos coisas erradas, nós prejudicamos, aí nós vamos na igreja, fazemos penitência, oramos, rezamos, mas não pedimos perdão para aquele que nós prejudicamos. Pedimos? É aí que pega a coisa. Nós devemos reparar o mal que nós cometemos. Deus não está nos castigando, Ele está nos dando condições para repararmos esse mal. Então quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a olhar Deus de uma forma diferente. Não é mais aquele ser, aquele homem bonitinho, barbudinho, aquele velhinho. Não, Deus não tem forma. Os Espíritos falam, Deus não tem forma, Deus é imaterial. Aí complica, né? Porque o que é imaterial para nós? Nada. Né? Porque tudo que nós conhecemos no universo é matéria. Nosso corpo é matéria, tudo que nós nos relacionamos é matéria. Até o que nós não sentimos é matéria. O nosso pensamento é matéria, é energia. Então, tudo que existe no universo é matéria. E Kardec pergunta para os espíritos, então existem dois elementos gerais no universo? Espírito e matéria? Aí os espíritos respondem, acima de tudo, Deus. Então, existem três elementos gerais no universo. Deus, Espírito e matéria. Ou seja, Deus é imaterial. E nós, em essência, somos imateriais, ligados à matéria. Por isso que está lá nas Escrituras que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Muitas pessoas ficam confusas. Como é que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus se eu sou todo defeituoso e Deus é pureza pura? Né? Ou um espírito muito evoluído. Por que eu não tenho que ser evoluído? Porque Ele nos criou simples e ignorantes. Mas, em essência, nós somos o ser inteligente do universo. Por isso que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Só que nós trazemos Deus para o nosso meio de vida, vamos dizer assim. Nós rebaixamos Deus até o nosso modo de ser, de pensar e de agir. Então, criamos um Deus velhinho, barbinha branca, com aquela face bonitinha, calmo, mas é um ser humano cheio de defeitos. Se Deus tivesse ligado à matéria, Ele teria as mesmas dificuldades que nós temos, não pelo fato dele não ser evoluído, mas porque a matéria está constantemente mudando, e Deus é imutável. Então, para ser imutável, Ele não tem que ter nada material, assim como nós, em essência. E nós um dia chegaremos a ser espíritos praticamente essência, não seremos imaterial, porque nós vamos ter um corpo físico no mundo espiritual, mas seremos mais uma matéria muito quintessenciada, muito rarefeita, onde praticamente vamos só estar irradiando luz. Mas para isso precisamos evoluir muito, precisamos de muitas encarnações. Só para nós entendermos, quando os Espíritos falam, quando está lá nas Escrituras, que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, Ele está nos dando essa oportunidade para nós chegarmos a esse grau de evolução. Só que nós precisamos entender isso, e quando nós pensamos em Deus, não vamos pensar naquele ser que está ali para fazer as nossas vontades. Não vamos pensar nesse ser que quando nós pedimos, está ali à nossa disposição para fazer aquilo que nós queremos. Não. Nós temos as leis divinas, e essas leis são imutáveis e são para todos. Então, quando nós começamos a entender essas leis e seguir essas leis, nós estaremos seguindo de acordo com as leis divinas, estaremos nos melhorando e estaremos nos sentindo melhor. Então, Deus está dentro de nós, é uma coisa íntima. Então, é um Pai amoroso que só nos dá condições para nós superarmos as nossas dificuldades. As reencarnações que nós temos é uma dádiva que Deus nos concede para nós estarmos crescendo, adquirindo experiência, amadurecendo espiritualmente, porque somos espíritos ainda muito jovens. Não temos ainda aquela compreensão de espíritos mais maduros, como Jesus e como vários outros que estão na esfera espiritual. Não, temos as nossas dificuldades e estamos aprendendo. Não é assim conosco quando estamos encarnados. Nós, quando temos lá os nossos 15, 16, 20 anos, fazemos um monte de coisa, e depois, quando temos lá, já estamos meio maduros, que já adquirimos uma certa experiência, nós falamos assim: puxa vida, se eu soubesse, quando eu tinha 20 anos, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu faria tudo completamente diferente, a minha vida seria diferente, não é assim? Mas se eu não passasse por aquelas experiências, eu não seria o que eu sou hoje.
É isso que nós temos em mente. Então, são experiências que nós estamos passando que vai servir para a nossa evolução. Então, nós estamos adquirindo essas experiências, adquirindo juízo, porque nós éramos desajuizados, e começamos a viver de forma diferente. E assim também com o espírito. Nós somos ainda espíritos recém-saídos do mundo primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações. E isso vai nos dar condições para nós irmos criando juízo, adquirindo experiência. Então, muitas coisas que nós fazíamos lá atrás, em outras existências, quando éramos mais jovens, espiritualmente falando, hoje nós já não fazemos. Por quê? Porque nós percebemos que isso nos traz consequências desagradáveis, consequências dolorosas. Ah, mas eu não passei por nada disso, como é que eu sei? Está gravado lá no meu inconsciente. Porque tudo que nós, espíritos, passamos vai ficando gravado em nós, na nossa mente. E no momento certo, isso vem à tona quando nós estamos encarnados para nos alertar em determinadas situações, em determinadas atitudes que nós estamos tendo. O que é isso? É a dádiva que Deus está nos concedendo para estarmos sempre crescendo e sempre evoluindo, desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa inteligência, para com isso analisarmos melhor aquilo que nós estamos fazendo. Nós não somos maus. Não fomos criados mal, a maldade não existe. O que existe é a ignorância, ou seja, o desconhecimento. No passado fizemos muitas coisas erradas, coisas que não nos lembramos, mas hoje nós abominamos esse tipo de atitudes. Mas no passado fazíamos porque achávamos que era o certo. Então, quando nós vamos amadurecendo e percebendo, desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos percebendo que essas situações não só nos traz consequências dolorosas. Aí nós vamos perceber que não é Deus que está nos castigando, somos nós que estamos passando por essa situação para adquirirmos aprendizado, e essas situações não é imposta por Deus. Essas situações são solicitadas por nós mesmos, quando estamos no mundo espiritual e temos uma noção melhor da nossa vida, da vida espiritual. Percebemos o que nós precisamos fazer, o que precisamos passar para aprendermos algumas coisas. E quando nós percebemos isso, nós planejamos uma reencarnação diferente, onde nós vamos passar por situações difíceis, para nós conseguirmos nos superar as nossas tendências, os nossos vícios, os nossos hábitos. Isso, só a vivência, as reencarnações vai permitindo que isso aconteça. E Deus deixa que tudo isso seja resolvido, que tudo seja decidido por nós. Aí é que está o mérito. Nós é que decidimos se nós vamos agir corretos. Quando agimos correto. Às vezes nós vemos com o propósito de agir corretamente e fazemos coisas erradas. Mas nós vemos, a nossa encarnação é sempre com o propósito de nos melhorarmos. E Deus nos concede isso e nos concede também o auxílio de espíritos mais evoluídos que nós, que estão junto conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos orientando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar sintonizado com eles. Para que isso aconteça, eu tenho que querer que isso aconteça. Eu tenho que fazer isso acontecer. Não é que Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, mas ele não fala, fica sentado que vai chegar até você. Ele fala, não, busca que você encontra. Bate, que a porta se abrirá, mas reaja. Faça alguma coisa. E isso que é a oportunidade que nós estamos tendo, que esse Pai maravilhoso está nos concedendo. Então aquele Pai, aquele Deus cruel que veio nas leis mosaicas, Jesus modificou completamente, nos mostrando que Deus é amor. Deus nos criou por amor, tudo que existe no universo é a sua criação. E isso nos mostra, realmente nos comprova a sua existência. Porque é questionado, Kardec questiona também os espíritos, como é que nós vamos saber realmente se Deus existe, se ele é imaterial, se não temos como ter uma prova disso, o que prova a existência de Deus? E os espíritos falam, olha o universo, o que é a criação do homem, você saberá que foi o homem quem criou. O que não é a criação do homem, foi um ser superior que criou. E quem é esse ser superior? É Deus. E eles dão até um exemplo. Se nós pegarmos um quadro muito bem pintado, ou uma obra muito bem realizada, vamos olhar uma obra de engenharia que é melhor, dá para entender melhor. Pegarmos uma obra de engenharia, uma coisa fabulosa, linda, maravilhosa, nós vamos olhar e falar, nossa, o engenheiro que projetou isso é muito inteligente. Ou nós vamos dizer, nossa, isso se fez sozinho. Alguém criou, não criou? Se alguém criou, aquela obra que nós estamos vendo um engenheiro muito inteligente, nós estamos vendo que é uma obra criada pelo homem. Nós
Vamos olhar agora o universo. O que criou todo esse universo? É um ser muito inteligente. E esse ser muito inteligente é Deus. Mas alguns ainda questionam. Não, mas isso aí pode ser força de atração. E os átomos, as células, as coisas se atraem, as moléculas se atraem e vai formando as coisas. E em determinados momentos ela desfaz isso e vai formar outras coisas. Então é a atração que faz com que as moléculas se atraem. A lei de atração. Aí os espíritos falam para Kardec, tudo bem, mas quem é que faz com que essa lei de atração passe a agir? Tem que ter uma causa por trás disso. Tudo que nós conhecemos tem que ter uma causa. E que é essa causa? É um ser inteligente. Então o que proporciona é uma semente minúscula, você colocar ela na terra e ela germinar e dar uma árvore enorme e cheia de frutos. Alguém fez com que isso acontecesse. Foi o homem? Não. Foi a terra? Pode ter sido a terra, tendo também ali cooperou com isso. Mas quem fez com que isso germinasse? Olhamos o universo. Como é que podemos ver milhares de planetas circulando e eles não se chocam? Por que não se chocam? É a gravidade, eu não sei o que, não entro nesse tempo que eu não conheço. Mas vamos inventar um monte de coisa que a ciência fala, é por causa disso, por causa disso. Mas quem é que proporciona que essa gravidade, vamos dizer assim, haja para que esses planetas não se choquem? Tem que ter uma força, uma inteligência por trás disso. Aí está Deus, é o que os Espíritos falam. Se nós olharmos tudo que está à nossa volta, a lei da natureza, nós vamos ver que é a obra de Deus. Só que nós temos a mania de tudo, humanizar, Então, é a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, o ouvido de Deus, tudo de Deus, materialmente falando, porque nós não temos como falar de uma outra forma, porque é o que nós conhecemos. Os Espíritos entendem isso, ele também tem a dificuldade, Então, quando nós estamos pensando nesse ser, entendendo esse ser, sentindo esse ser dentro de nós, que é o nosso Criador, é o nosso Pai amoroso, nós começamos realmente a entender as suas leis e começamos a entender o porquê de, às vezes, nós pedirmos e não obtermos. Não é porque Ele está nos castigando. Jesus nos diz, pedi e obterás. Eu estou pedindo, não estou tendo aquilo que eu quero, mas eu estou tendo o que eu preciso. Aí eu começo a entender isso. Já não vou ser aquela pessoa sofrendo porque eu acho que Deus não está me desamparando, ou que Deus está me castigando, ou que Deus não existe. Não, eu vou entender. Se eu estou pedindo, Deus está me dando aquilo que eu realmente necessito. Se eu estou pedindo e não estou obtendo isso que eu quero, vamos analisar, vamos ver o que realmente eu preciso para eu crescer espiritualmente. Que nós queremos sempre coisas materiais. Nós só pedimos coisas materiais, Nós pedimos a cura do corpo. Precisamos pedir, claro. Nós pedimos um emprego, porque às vezes estamos desempregados. Precisamos pedir um emprego. Nós precisamos trabalhar para podermos ter recursos. Nós pedimos paciência para lidar com o marido difícil, com a esposa difícil, com o filho difícil, com o vizinho, que é mais difícil ainda, que é difícil também. Então, nós pedimos essas forças. Mas de que maneira nós pedimos? Oh, meu Deus, ajuda eu que eu ganhe na loteria, porque eu resolvi a minha vida. Oh, Senhor, ajuda eu aí para que esse vizinho chato mude, vai para bem longe de mim. E ele não vai, ele se aproxima cada vez mais. Por isso eu falo, se Deus não me entende, será que eu falo grego? Porque não é possível, estou pedindo para ele se afastar, ele se aproxima. Então nós começamos a questionar por quê? Porque esse vizinho, ele está fazendo parte do meu crescimento, da minha evolução. Ele está, de certa forma, lapidando em mim que o orgulho, o egoísmo, a vaidade, uma série de coisas. Ele está me ensinando a exercitar a paciência, a tolerância. Então Deus está me dando o que eu preciso. Um vizinho difícil. Vamos olhar os vizinhos de forma diferente a partir de hoje. Aquele que está na nossa volta, está na nossa família, ou seja, aquelas pessoas difíceis, não é porque Deus está nos castigando, colocando-a junto de nós, não. Deus está colocando ela ali para que ela possa servir de instrumento para nós nos burilarmos, nós nos melhorarmos. Se eu estou em uma situação difícil, financeiramente falando, se eu for buscar, eu vou encontrar o que eu preciso. Talvez eu não encontre o emprego dos sonhos, porque todo mundo quer ganhar milhões. Mas de repente eu encontro um que eu posso ganhar 1.000. Mas esse 1.000 já dá para eu pelo menos não morrer de fome. Então vai me dar condições para que eu continue trabalhando e aumentando a minha renda,
com o meu esforço. Já não está caindo do céu. Então, todas essas coisas, se eu começar a olhar por esse lado, eu vou entender Deus. Ele não me dá facilidade, ele me dá dificuldade, porque é com as dificuldades que eu aprendo. E é o que eu necessito naquele momento de aprender para crescer e evoluir. Então, tendo essa convicção, nós passaremos a entender a nossa vida, passaremos a entender as dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades, e passaremos a entender Deus. Passaremos a entender esse ser amoroso que nos criou por amor. Então, e nós passaremos a olhar os nossos semelhantes e a nossa vida de forma diferente, e olhando de forma diferente, com a perspectiva melhor, acreditando que nós vamos melhorar, nós passaremos a viver bem, mesmo com as dificuldades. Passaremos a entender essas dificuldades e trabalhar para superá-las, sem revolta, entendendo que isso faz uma parte do meu crescimento espiritual, mas faz parte somente dessa existência, desde que eu consiga superá-las agora. Então vou passar por isso, na próxima não terei mais esse problema. Então começa a mudar, então eu começo a olhar a vida de forma diferente, começo a aprender a ter mais compreensão com as pessoas, mais tolerância com as pessoas, mais amor para com as pessoas e para com tudo que existe no universo, porque nós somos uma semente de amor. Deus nos criou por amor e nós somos essa semente. E o nosso objetivo é chegar um momento em que todos estarão fazendo as coisas por amor, única e exclusivamente por amor, não por interesse próprio. É esse o objetivo que Deus está nos dando, o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, Deus existe? Deus existe. E está dentro de cada um de nós, como disse Santo Agostinho. Se me perguntar, eu não sei te dizer o que é, mas eu sinto. Se não me perguntarem, eu sei que ele existe, porque ele me criou e eu tenho certeza que eu tenho ele dentro de mim, porque isso é inerente a todo ser da criação, porque fomos todos criados por Deus e nós sabemos que ele nos criou. Quando nós tivermos essa compreensão real, a nossa vida mudará e mudará muito mais, porque nós estaremos doando amor e recebendo o amor divino, porque nós somos fruto desse amor divino. Muito obrigado. Chegou o momento da interação da plateia com o palestrante. Aquele que tiver alguma pergunta ou colocação sobre o tema da exposição, é só levantar a mão que o nosso companheiro providenciará o microfone. Bom dia, Antônio Carlos. Tudo bom? Obrigado pela palestra, né? Acho que foi bem informativa, mas eu queria fazer uma pergunta delicada em função... Enfim, nem todo mundo concorda com a nossa maneira de pensar e, dependendo da dúvida, a gente não sabe direito como argumentar. Então, eu tenho alguns colegas materialistas e que chegam a afirmar que não é preciso crer em Deus, por exemplo, para praticar o bem. A gente pode encontrar outras razões, né, particulares, ou querer o próximo, o bem do próximo, não precisa necessariamente ter a ideia de Deus por trás. E como cada um também tende a acreditar em Deus à sua maneira, e Deus não pode ser provado, pelo menos dos meios materiais, pelas razões que você colocou, a ideia de Deus, ainda que Deus exista, a ideia de Deus se torna irrelevante. E aí fica difícil argumentar. Então eu queria saber o que é que você poderia nos colocar para ajudar aí a tocar um diálogo como esse. Obrigado. Olha, para Deus, se nós acreditamos nele ou não, não faz a mínima diferença. Ele não se incomoda com isso. Nós é que achamos que ele se incomoda, né? Então, a pessoa que segue as leis divinas, ele está fazendo o desejo de Deus, vamos dizer assim, para a gente poder entender, né? Está fazendo o que é necessário. Então, ele está de acordo com as leis, ele está, de certa forma, acreditando em Deus, só que da forma dele. Porque existe o nosso Deus, existe Jeová, existe tudo com nomes diferentes, mas é o mesmo Deus. E cada um enxerga esse Deus de forma diferente. Então, tem pessoas que enxergam Deus numa árvore, numa planta. Então, o fato de como nós vamos enxergar Deus, para ele não quer dizer nada. Agora, as nossas atitudes, sim. Então, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Mas é uma pessoa caridosa, uma pessoa que tenta, né, compreensiva, que tenta conviver bem com o seu semelhante,
ele pode achar naquele momento que não acredita, mas ele está fazendo tudo que está dentro das leis divinas. Então ele está seguindo as leis divinas e ele, de certa forma, ele pode não acreditar nesse primeiro momento, mas vai chegar um momento que ele vai perceber. Porque se eu realmente não acredito em Deus e faço só o que eu quero e só maldade, é uma coisa. Agora, quando eu estou fazendo a coisa correta, eu estou seguindo as leis divinas, então lá internamente algo me diz, você está certo. Se eu estiver fazendo coisa errada, algo vai dizer também, você está errado. Né? A minha consciência, os amigos espirituais. Mas não há necessidade de a pessoa dizer, eu faço porque eu acredito em Deus. Não, aí é interesse. Eu faço porque eu acho que tem que ser feito. Aí é que está o livre-arbítrio. Você entendeu? Eu faço porque eu acho que tem que ser assim. Então eu sou caridoso, eu sou atencioso, eu sou humilde, seja lá. Eu faço as coisas corretas porque eu acho que tem que ser feita, é melhor do que eu falar, eu tenho que perdoar meu amigo, porque senão Deus me castiga. Não adianta, né? Eu estou fazendo por interesse. Por isso que nós temos a reencarnação e esquecemos o nosso passado espiritual. Para fazermos as coisas com o propósito de fazer correto, mas com a nossa força interior, sem fazer para agradar esse ou aquele, ou sem fazer com segundas intenções. Então aquele que se diz ateu, que não acredita e faz as coisas corretas, às vezes ele acredita muito mais do que aquele que diz que acredita. Antônio Carlos, bom dia. Bom dia. Eu sei que é uma cilada a pergunta, mas vamos lá. A prece é um dos mecanismos fantásticos para nos religarmos a Deus, nos religarmos à criação maior. Como é que fica uma prece nesse sentido? Senhor Deus, me ajuda, que os homens não me peguem, que o trabalho dê certo, que a gente consiga faturar bastante. Vai dar certo? Então, veja bem, você falou, muito boa a sua pergunta, não é essa justa não, porque eu devia falar da prece e esqueci. Né? Então, realmente a prece é fundamental para nós. Quando nós entramos em prece, nós fazemos aquela prece, mas aquela prece com convicção mesmo, nós mudamos o nosso padrão vibratório e vamos entrar na sintonia dos nossos amigos espirituais. Porque, sabe, tudo que no mundo são vibrações, tudo é energia, vibrações, ondas de rádio, ondas são ondas. E os nossos pensamentos e a nossa vontade também geram ondas e geram vibrações. Mas nós, com as nossas dificuldades, as nossas vibrações são assim, porque as vibrações são picos, né? Então ela é baixinha, picos baixos, longo, caminho longo e vai sempre baixinho. Quando nós estamos em prece, o que acontece? Esses picos se tornam mais altos e o caminho mais curto. Então ele faz isso e isso e vai subindo e descendo. Então nós saímos da sintonia de seres que pensam negativos, mudamos o nosso padrão vibratório, entramos na sintonia dos nossos amigos espirituais, onde eles vão nos amparar e nos fortalecer. Aí nós vamos pedir. Mas muitas vezes, como o colega falou, nós pedimos coisas que, né, meu Deus, que cai um pote de ouro na minha cabeça, ou que eu ganhe na loteria, essas coisas materiais. É o que nós achamos, não é um erro, mas Deus vai nos mostrar o caminho, os Espíritos vão nos mostrar o caminho. Olha, não vou te dar um pote de ouro, mas vou te dar um emprego para você trabalhar. Vai trabalhar dobrado? Vai, mas de repente você ganha mais. Mesma coisa é a saúde. Às vezes nós pedimos para obter saúde, mas nós precisamos passar por uma situação onde faz parte do nosso processo reencarnatório. Só que nós não entendemos e às vezes nos revoltamos. E a prece, quando nós fazemos prece, nós aumentamos o nosso padrão vibratório, nós começamos a nos acalmar, nos tranquilizar, e aí nós começamos a buscar soluções para aquele problema sem nos revoltarmos, sem nos acharmos que estamos sendo castigados. Então, o pedir, nós devemos sempre pedir, mesmo quando for para ganhar na loteria ou coisa parecida. Mas temos que ter em mente, nós vamos receber aquilo que nós precisamos. Se nós temos essa convicção, nós vamos passar por a situação e vamos superar. Se nós não tivermos essa convicção, nós vamos nos revoltar. Aí vai depender de cada um, né? Mas ainda pedimos mais coisas materiais do que espiritual. Infelizmente, ainda faz parte da nossa existência. Nos ligamos muito à matéria e pedimos só coisas materiais e nos esquecemos que o nosso verdadeiro objetivo é crescer espiritualmente. É evoluir, e a paz que nós vamos adquirir não é a paz tendo uma fortuna, porque às vezes o camarada tem uma fortuna e não tem paz nenhuma, porque tem medo que ela acabe, que o roubem. Agora, a paz que nós vamos adquirir é aquela paz sabendo, eu estou cumprindo com aquilo que eu me propus antes de reencarnar, vou superar isso, e na próxima encarnação virei numa situação diferente, talvez até muito melhor do que a que eu estou passando hoje. Aí sim, eu vou ter condições de passar uma vida, às vezes até tumultuada, tribulada, mas
calmo, tranquilo e com consciência de que aquilo faz parte do meu crescimento. E não vou me revoltar e não vou sofrer tanto. Porque o sofrimento até é porque nós não aceitamos a situação. Eu não sei se eu respondi, amigos. Qualquer coisa a gente conversa depois, tá? Devido à nossa disciplina de horário, hoje nós não temos tempo para mais perguntas. Mas o Antônio Carlos permanecerá aqui ao final da palestra para sanar as dúvidas de qualquer pessoa que ainda as tenha. Antônio Carlos, as suas considerações finais, por favor. É muito difícil nós falarmos de algo que nós não apalpamos, que nós não vemos. Sabemos que existe, mas não temos como descrever. Tudo que nós conhecemos, nós descrevemos. O nosso exemplo maior, Jesus. Né? Nós temos como descrever Jesus. Claro que um deles descreve de uma forma, outro de outra, a aparência dele, cada um queria a sua aparência que ele acha melhor. Tanto faz, Jesus também não se incomoda com isso. Mas nós temos um ser material ali, onde nós sabemos que aquele representa Jesus. Agora nós não temos um ser material que nós podemos dizer, esse representa Deus. Ele está dentro de cada um de nós. E quando nós entendermos isso, nós vamos perceber o amor que Ele sente por nós. Nós vamos perceber as oportunidades que Ele nos dá. Basta entendê-lo, aceitá-lo e buscar sempre que necessário, através da prece, o conforto, a segurança e a força que Ele vai nos dar para superar isso, porque Ele nunca nos faltará. Ele nos criou por amor e Ele sabe que o nosso objetivo é atingir a perfeição. Perfeição relativa, porque perfeição plena só Deus. Nós nunca chegaremos ao grau de Deus, mas chegaremos a uma perfeição onde nós poderemos entender Deus. Talvez não o veremos face a face, mas nós vamos senti-lo dentro de nós numa forma muito mais ampla e vamos ter certeza, Ele está comigo nesse momento, porque Ele sempre esteve junto conosco. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Carlos. Chegou o momento das vibrações. Vibrar é colocar o nosso pensamento em movimento, é transformar o nosso pensamento em energia. Por isso, olhando para o nosso planeta, imaginando o nosso planeta, vibremos pela cessação das guerras que são criadas em nome de Deus. Vibremos pelo fim da intolerância religiosa. Ó Deus, Pai de amor e bondade, hoje aprendemos um pouco mais sobre vós e por isso queremos agradecer por vossa bondade, por vosso amor e vos pedir que guie nossos passos ao longo da semana, fortalecendo a nossa saúde e promovendo o nosso equilíbrio físico e espiritual. Conceda-nos, Senhor, a tolerância, a paciência, a tranquilidade para enfrentarmos os desafios que nos afrontam dia a dia. Faça de nós, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja, graças a Deus.